jardim em mim. E se eu vender tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor ganhas, de graça o recebes. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor ganhas, de graça o recebes. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A paz do Senhor a todos os irmãos, espero que estejam bem. Neste dia gostava de trazer uma reflexão, uma pequena meditação baseada no Evangelho segundo São Marcos e gostava de meditar sobre a proximidade, a nossa proximidade de Jesus. Jesus neste Evangelho e nestes textos que nós vamos analisar, ele vai falar para 3 grupos de pessoas
e esses três grupos de pessoas nós vamos perceber níveis de proximidade diferente. A palavra do Senhor, ela diz então em Marcos capítulo 3, versículo 35: Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então nós neste texto, neste versículo 35, ele vai concluir uma série de diálogos que Jesus vai ter. E estes diálogos vão falar-nos sobre proximidade. E vamos ter aqui três conjuntos de pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos ter aqueles que Jesus chama, mais especificamente os 12, os seus discípulos mais próximos, neste caso os apóstolos. Depois Jesus vai falar para aqueles que se opõem a Jesus. Nesta fase do Evangelho de Marcos, nós começamos a perceber que Jesus ele está a ter oposição, está a ter bastante oposição, e sobretudo de pessoas que não deveriam fazer oposição a Jesus, porque elas supostamente, elas amavam a Deus, seguiam a Deus. Então nós temos os religiosos, os fariseus, e não só fazerem oposição a Jesus. E na parte final do texto, onde nós encontramos o versículo que eu li, o versículo 35, Jesus vai falar então para os seus, sobretudo para alguns elementos da sua família. Todos nós temos pessoas próximas de nós, umas com mais proximidade, outras com menos proximidade, e a proximidade ela não é medida, ou não deve ser medida pelo facto de nós estarmos próximos da pessoa ou perto da pessoa. A proximidade ela tem uma série de fatores. Naturalmente nós temos uma série de pessoas que nós conhecemos que são mais próximas de nós, outras menos próximas de nós, e Jesus vai tocar aqui nesta questão. E nós, ao analisarmos este texto, é importante percebermos que ao ouvirmos a palavra de Deus e ao ouvirmos falar sobre Jesus e sobre o Evangelho, nós não podemos ficar neutros àquilo que ouvimos. E nós, como cristãos, nós temos que tomar posições. E quando aceitamos Jesus, nós tomamos uma posição, nós afirmamos que Jesus Cristo e aquilo que Ele diz é importante para nós. D.A. Carson ele vai dizer que com Jesus não pode haver neutralidade. As declarações do reino e as exigências de Jesus são tão exclusivistas que ser indiferente a Ele ou permanecer apático em relação a Ele é estar do lado dos que não confessam que Ele é o Messias, que traz o reino de Deus. Então nós percebemos que nós temos que tomar uma posição quando ouvimos falar da palavra de Deus. Ou seja, nós temos que nos aproximar de Jesus. E é sobre isto que ele vai falar aqui neste conjunto de textos e que o evangelista Marcos então nos vai dar a conhecer quem Jesus é. O primeiro conjunto de pessoas então são aqueles que Jesus chama. E neste conjunto de pessoas nós temos os apóstolos, temos pessoas muito diferentes, de estratos sociais diferentes. Tínhamos pescadores, por exemplo, como o apóstolo Pedro, pessoas que não eram perfeitas, e nós encontramos isto no relato bíblico, nas páginas das Sagradas Escrituras, e ao lermos a palavra do Senhor e ao lermos a vida destes homens que Jesus ele vai chamar, nós percebemos que Deus não está a glorificar as suas fraquezas, mas Deus está a ser glorificado porque Ele pode usar pessoas fracas como eles, pessoas imperfeitas, e nós podemos aprender que Deus também nos pode usar a nós, pessoas imperfeitas. E cada um de nós tem esta necessidade de chegar mais para Deus. E neste texto nós encontramos um conjunto de pessoas, e uma delas chamava-se Judas Iscariotes, que foi o que entregou Jesus, foi o que traiu Jesus. E ele andava com Jesus, ele andava com os apóstolos, ele ouviu ensinamentos de Jesus. Ainda assim, este aproximar de Jesus não significava que ele era próximo de Jesus, que ele tinha intimidade com Jesus. Então, este é logo o primeiro ensino que nós temos aqui neste texto. Em segundo lugar, Jesus vai falar para um outro conjunto de pessoas. E nós vamos encontrar então, a partir do versículo 20, e podemos ler: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. Aqui neste texto, do versículo 20 ao versículo 30, nós temos então um outro conjunto de pessoas que vai ter uma série de diálogos com Jesus, e eles vão opor-se a Jesus. E esta oposição ela é notória. E ela é notória em alguma coisa que Jesus estava a fazer de bem. E nós vamos perceber então que estas pessoas
que eram religiosas, que supostamente seguiam a Deus, que supostamente amavam a Deus, elas não vão amar e não vão seguir e não vão amar aquilo que Jesus dizia e sobretudo, amar e ficarem agradados com aquilo que Jesus estava a fazer. E neste caso específico, ele era relativamente sobre uma expulsão de alguém que estava endemoniado e eles vão dizer que Jesus não estava a fazer aquilo através de Deus. Então eles vão questionar Jesus e Jesus então vai ser bastante duro com eles, com aquilo que eles estavam a dizer e vai dizer então que há uma necessidade de nós nos chegarmos para Ele e sobretudo nós percebemos aqui que estas pessoas que tinham o conhecimento da verdade, que conheciam Jesus, que tinham assistido a coisas que Jesus estava a fazer e tinha ensinado, eles conscientemente eles estavam-se a afastar de Cristo. Então, basicamente, o que Jesus lhes vai dizer e vai concluir é que nós, conscientemente, sabendo quem Jesus é, sabendo aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer, se nós voluntariamente nos afastamos, não é Deus que nos rejeita, nós é que estamos a rejeitar Deus, quem Ele é e aquilo que Ele pode oferecer. Então isto é muito duro aquilo que Jesus vai dizer, mas é um alerta também para cada um de nós que, independentemente de podermos estar na igreja, de estar a assistir na igreja, de ter até pessoas que nós conhecemos que são cristãos, se calhar até na nossa própria família, essa proximidade com essas pessoas não significa que nós temos proximidade ou intimidade com Cristo, com Deus. Então temos que ter essa atenção, temos que ter esse cuidado e nas nossas vidas nós precisamos de facto de nos aproximar de Jesus, de sermos íntimos de Jesus e que cada um de nós o possa fazer. Em terceiro lugar, Jesus vai falar agora para um terceiro conjunto de pessoas e agora neste conjunto de pessoas nós temos os 12, nós temos aqueles que estavam a seguir Jesus, nós temos também aqueles que estavam a opor-se a Jesus, mas agora vão chegar um outro conjunto de pessoas, que eram os seus familiares. E o texto diz assim, a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então agora neste terceiro conjunto de pessoas que vão surgir, que são os familiares de Jesus, Jesus ele vai dizer as mesmas palavras e ele vai falar para todos os seus ouvintes. E cada um dos seus ouvintes vai ter uma reação consoante as suas atitudes, consoante o seu relacionamento, mediante aquilo que Jesus dizia e aquilo que Jesus estava a fazer. E no versículo 33, parece-nos, ao lermos fora do contexto, parece-nos algo brusco aquilo que Jesus vai dizer. Ele vai dizer, quem é a minha mãe e meus irmãos? Isto não significa que Jesus ele não amava a sua família, que ele não amava os seus, que ele não cuidava dos seus, mas o que Jesus estava a tentar ensinar era que o facto deles serem irmãos de Jesus, o facto de eles estarem próximos de Jesus, não significava necessariamente que eles tinham intimidade com Jesus, que eles eram verdadeiramente próximos de Jesus. Então o que Jesus vai dizer é, para haver uma medição, para medir a proximidade ou a intimidade que nós temos com Deus, ele vai ser muito claro e vai dizer, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então o que a forma como Jesus conclui este texto é óbvia e é clara para nós, ao percebermos que esta proximidade, esta intimidade que nós temos com Jesus, ela é a medida consoante nós fazemos a vontade de Deus ou não. E a vontade de Deus, ela é efetuada, em primeiro lugar, ao reconhecermos quem Ele enviou. E quem Ele enviou foi o Seu Filho, para morrer por nós, por causa dos nossos pecados, porque Ele nos amou. E este é o primeiro passo que nós temos de fazer. E em segundo lugar, cada um de nós, como cristãos, nós necessitamos a cada dia das nossas vidas fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implica muitas vezes nós matarmos o nosso eu, nós anularmos o nosso eu, nós não queremos fazer a nossa vontade, mas fazermos a vontade do nosso Senhor. E ao analisarmos
Que vontade é essa que Deus tem para nós? Nós temos a Palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos ajuda, que nos dirige, que nos orienta. Então nós sabemos aquilo que temos que fazer. E muitas vezes o problema não é esse. O problema é que, e a grande questão é esta, queremos ou não queremos fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus? E este conjunto de textos então fica claro para nós esta questão. Nós temos então uma grande necessidade de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Jesus, de termos intimidade com Ele, e mesmo nestes tempos que estamos a viver, nós temos uma grande necessidade no nosso devocional, no nosso tempo de oração, como cristãos, de cultivarmos este relacionamento com Deus para sermos mais próximos de Deus, e ao longo, à medida que o vamos fazendo, nós efetivamente vamos descobrindo e vamos fazendo a vontade de Deus, e ao fazermos isso, nós estamos a agradar ao nosso Senhor. E a palavra de Deus então nos diz que aquilo que determina a minha proximidade com Jesus é fazer a sua vontade. Então, à medida que nós conhecemos, nós vamos nos relacionar. Quanto mais nos relacionamos, mais intimidade nós vamos tendo com Deus e com Cristo. E isso vai nos levar a confiar nele. Que cada um de nós possa depositar a nossa confiança em Deus. E aqueles que são cristãos, que o continuem a fazer, continuem a buscar mais de Deus, a ter mais intimidade com Deus, a orar a Deus, a clamar a Deus, para que Deus, de facto, tenha misericórdia e que Ele possa ser com cada um de nós. E aqueles que me estão a ouvir, que nos estão a ouvir, que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus Cristo, que se possam chegar mais para Deus. Isso implica depositar fé, acreditar naquilo que Jesus diz, em quem Ele é, naquilo que Ele fez por ti. E assim nós vamos então começar a ser verdadeiramente mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus. Que Deus possa ricamente abençoar a cada um de vocês.